Amados irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz a vocês da parte de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. É com alegria e gratidão que nos reunimos para louvar, orar, ouvir a santa palavra do Senhor. Iniciamos este encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a presença do Senhor nos fortaleça, que sua palavra nos ilumine e que o seu amor nos renove, para que ao final deste encontro saiamos edificados e firmes na fé. Que Deus derrame rica medida do seu Espírito sobre nós, nos fortalecendo na fé em Jesus Cristo e nos impulsionando para obras de amor. Em nosso encontro de hoje teremos música, leitura bíblica e partilha da palavra de Deus. E também um momento especial de oração. Fique com a gente e seja alimentado pela palavra que ilumina o nosso ser. Pelo teu grande amor, venho a ti, meu Salvador, humilhado e sem razão, coração sem direção, quero ouvir a tua voz. Meus pecados não suporto mais, eu preciso descansar. Nos teus braços minha alma encontra paz. Neste encontro virtual, nós nos reunimos ao redor da fé em Cristo e assim temos a certeza da presença dele entre nós. Quando nos colocamos diante de Deus, nos colocamos diante daquele que é santo. No entanto, trazemos com a gente o nosso próprio pecado. A Bíblia fala muito sobre pecado, mas muito mais do que isso, ela fala sobre o amor de Deus que quer nos abraçar e nos perdoar por causa de nossos pecados. Para que este perdão seja real em nossa vida, tudo o que é necessário é um coração verdadeiramente arrependido. Assim, convido você a orar comigo. Por todas as vezes que fui egoísta, pensando apenas em meu próprio bem, perdoa-me, Senhor. Por não tratar com carinho, respeito e atenção aos meus familiares, amigos e colegas de trabalho, perdoa-me, Jesus. Por desrespeitar a natureza presente teu, perdoa-me, ó Deus. Por meus pensamentos que muitas vezes são ofensivos a ti e ao meu semelhante, perdoa-me por amor do teu Filho, Jesus. Por todas as vezes em que deixei teus ensinamentos, preferindo alegrias breves e enganosas, por teu amor apaga este pecado. Por todos os meus pensamentos, palavras e ações que me afastam de ti e de meu semelhante, eu digo: querido Deus, tenha misericórdia de mim, recebe-me em tuas mãos de amor. Sei que sou um filho desobediente, mas sei também que tenho um Pai de amor e por isso digo, perdoa-me, querido Pai. Amém. Deus mostrou o seu amor por nós, de modo que, enquanto nós éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. A misericórdia de Deus vai de eternidade a eternidade. Por isso, declaro diante de vocês que estão sinceramente arrependidos, que em nome de Jesus, vocês estão perdoados. Amém. Pelo sangue que por mim verteste, pregado numa cruz, e o castigo que por mim custou tua vida, ó bom Jesus, vem me dar o teu perdão, lava o meu coração. Dependo de ti. Pelo sangue que por mim verteste, pregado
pregado numa cruz, e o castigo que por mim custou tua vida, ó bom Jesus, vem me dar teu perdão, lava o meu coração. Dependo de ti, dependo de ti, Senhor. Dependo de ti. Em nosso encontro de hoje, faremos a leitura do texto de Lucas, capítulo 14, versículos 1 a 14. Neste trecho do Evangelho, somos convidados a acompanhar Jesus em uma refeição na casa de um importante fariseu, em um dia de sábado. Nesse contexto social e religioso, Jesus nos ensina duas lições profundas. Uma sobre a compaixão que ultrapassa regras rígidas e outra sobre a humildade e a verdadeira generosidade. Enquanto confronta a hipocrisia dos líderes religiosos ao curar um homem doente, Jesus também observa o comportamento dos convidados e aproveita para ensinar sobre o valor da humildade e sobre quem deve estar no centro de nossa hospitalidade: os pobres, os marginalizados, os esquecidos. Acompanhe comigo a leitura de Lucas 14, 1 a 14. Num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição. E as pessoas que estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção. Um homem com as pernas e os braços inchados chegou perto dele. E Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus: a nossa lei permite curar no sábado ou não? Mas eles não responderam nada. Então Jesus pegou o homem, curou-o e o mandou embora. Aí disse: se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço, será que você não vai tirá-lo logo de lá, mesmo que isso aconteça num sábado? E eles não puderam responder. Certa vez, Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa. Então fez esta comparação. Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar, porque pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado. Então, quem convidou você e o outro poderá dizer a você: dê esse lugar para este aqui. Aí você ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar. Pelo contrário, quando for convidado, sente-se no último lugar. Assim, quem o convidou vai dizer a você: meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor. Isso será uma grande honra para você diante de todos os convidados. Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado: quando você der um almoço ou um jantar, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos, porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez. Mas quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, e você será abençoado, pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem. Até aqui, a leitura da Palavra de Deus. Convido você a acompanhar a mensagem de fé, amor e esperança que será compartilhada neste encontro de hoje. Olá! Todos nós já fomos convidados para uma festa, não é verdade? Um jantar, uma visita na casa de alguém. É muito comum que as pessoas reparem nos demais convidados, como eles se vestem, como eles se comportam, como agem naquele momento social tão importante. Jesus também foi convidado para um momento assim. Ali, os olhos de todos estavam voltados para o Salvador Jesus. Estavam reparando, prestando atenção no seu comportamento. Aquele dia foi inesquecível para um homem enfermo, que foi curado por Jesus. Também foi um dia especial para todos os que estavam ali, pois puderam ouvir lições preciosas
da boca do nosso Salvador. Ele ensinou aquelas pessoas e também ensina a nós, sobretudo, a grandeza da humildade. Vamos conhecer esse texto. Era sexta-feira à noite, depois do pôr do sol, já era sábado para os judeus. Jesus foi convidado por um dos principais dos fariseus, líderes do povo judeu, e esse convite certamente não era por causa da estima que ele e os seus pares tinham por Jesus, mas porque queriam prová-lo, queriam apanhá-lo em algum deslize e queriam sabatiná-lo e até desmoralizá-lo como mestre, profeta e Messias. Por isso o texto diz que eles estavam observando a Jesus, olhavam para Jesus, mas não para aprender dele alguma coisa, e sim para tentar achar nele alguma falta ou falha. Não demorou e a armadilha foi posta. Um homem com hidropisia estava lá. Essa doença é a acumulação de líquido em excesso em qualquer parte do corpo, especialmente no abdômen. Usaram um homem doente, enfermo, como isca para Jesus. E perguntaram, é lícito curar alguém no sábado? Jesus responde curando aquele homem. E percebendo como as pessoas lutavam pelos melhores lugares da mesa, ele contou-lhes uma parábola, na qual ensinou que ao ser convidado para um casamento ou uma festa, não se deve buscar os primeiros lugares à mesa, pois pode ser que algum convidado muito mais nobre, muito mais ilustre chegue depois de você e você seja convidado a dar o seu lugar para ele. Ao dizer isso, Jesus não só ensinou uma questão de prudência e de boas maneiras, mas foi uma repreensão dura para a presunção e orgulho daqueles homens. Por outro lado, ela esclarece uma regra que encontra uma aplicação no reino de Deus. Todo aquele que se exalta será humilhado e aquele que se humilha será exaltado. Duas maneiras graves de atingir o próximo e feri-lo é quando nós nos consideramos maiores e mais importantes, mais nobres e mais privilegiados do que os outros. E também quando nós desprezamos, depreciamos, damos pouco valor ao nosso próximo. Quantas vezes pensamos mais em nós do que de fato somos? Quando fazemos isso, além de nos promovermos à força dos nossos expedientes, nós diminuímos as pessoas à nossa volta. Isso é comum na nossa casa, no relacionamento familiar, quando tentamos fazer valer a nossa vontade. No trabalho, quando nós nos colocamos na condição de superiores às pessoas que ombreiam esforços conosco ali. E na sociedade, quando nós pensamos que podemos extrapolar os nossos direitos e passar por cima dos direitos das demais pessoas. Quando somos orgulhosos, arrogantes, quando nós diminuímos o nosso próximo e o depreciamos, nós olhamos para Jesus, mas nada aprendemos dele. Pelo contrário, não aprendemos da sua humildade. Hoje ele quer nos ensinar a grandeza da humildade. E se não somos hábeis para aprender essa lição, se não houver arrependimento e mudança de mentalidade, certamente teremos que enfrentar o juízo de Jesus, pois a falta de humildade, o depreciar o próximo, é pecado grave contra a lei de Deus. Jesus, o Filho de Deus, foi humilde. O apóstolo Paulo escreve dizendo que ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Veja só, com sua morte na cruz, ele não apenas nos dá um exemplo de humildade, mas ele, como a fonte da humildade, do servir ao próximo, nos abastece com o seu coração, afogando o nosso coração e vontade no arrependimento sincero e lavando-o no perdão dos pecados. Assim nós somos aptos a reprogramar os nossos relacionamentos à luz do amor e do perdão de Jesus. Se tem dois lugares onde devemos nos abastecer do perdão de Jesus e aprender a grande lição da humildade é a família e a igreja, começando junto com aqueles que nós amamos, o próximo mais próximo de nós, a nossa família, depois perpassando as pessoas que convivem conosco na nossa congregação e igreja, e depois a todas as pessoas em geral. Como é bom receber o perdão de Jesus e como é bom aprender dele sobre a grandeza da humildade. Como é importante sairmos transformados desse momento de ensinamento de Jesus.
Ele quer nos tornar humilde, pelo seu exemplo e pela humildade que Ele nos concede, nos servindo até a morte de cruz. Que Deus nos ajude a aprender e a praticar essa tão importante lição. Amém. Não há nada comparado ao teu poder, não há nada comparado ao teu amor. Me transforma, me restaura, faz de mim um vaso novo. Esse amor incondicional é a razão do meu viver. Eu te amo, meu Senhor. Tu és o meu querido e bom pastor. Não importa o que acontecer, eu te amo, meu Senhor. Convido você para um momento de oração. Querido e amado Deus, nós oramos na certeza de que Tu nos ouves e do Teu amor por cada um de nós. E assim, Senhor, nos colocamos humildemente diante de Ti, pedindo que Tu concedas a cada um de nós, Senhor, um coração misericordioso. Um coração que não está voltado apenas para os seus próprios interesses, desejos, paixões, mas que olha para as pessoas que Tu colocas ao nosso redor, que olha para elas com compaixão e que, além de olhar, se coloca como uma mão ativa da Tua misericórdia, do Teu amor, da Tua bondade na vida dessas pessoas. Rompe, Senhor, com qualquer indiferença que esteja presente em nossas mentes e faze, Senhor, de cada um de nós instrumentos do Teu amor. Que possamos, ao enxergar a necessidade dos outros, ir ao encontro delas, assim ajudando as pessoas e tornando real em suas vidas o amor que colocaste em cada um de nós. Queremos ainda, Senhor, nesse momento, orar as palavras que Jesus nos ensinou quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba agora a bênção do Senhor, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te trate com bondade e misericórdia, que o Senhor olhe para ti com amor e te dê a paz. Amém. Estamos perto do fim deste encontro, mas antes de nos despedirmos, queremos trazer mais uma dica de leitura para você. É o texto A Selfie Perfeita. Quantas fotos eu tiro para conseguir a foto perfeita para as minhas redes sociais? Quantas vezes por dia eu verifico minha conta para ver quantos likes eu alcancei? Eu adoro ter muitos seguidores, mesmo que eu nem os conheça. Se você pensou nisso, talvez seja hora de parar. Algo está acontecendo. A opinião e a aprovação dos outros é mais importante do que quem você é? O texto que estamos sugerindo convida você a conversar um pouco sobre autoestima e outros conceitos por trás deste mar de selfies que costumamos postar e vender diariamente nas redes sociais. É uma leitura bem interessante que vai fazer você refletir
sobre autoestima, princípios e valores e sobre uma vida que se firma, construída sobre solo seguro, que é o amor de Deus por cada um de nós. Aproveite, tenho certeza que você vai gostar. Está chegando a hora de nos despedirmos. Como sempre, foi um prazer muito grande estar com você. Com a graça de Deus, queremos continuar chegando até você através deste culto virtual. Por outro lado, caso você tenha condições, queremos também incentivar você a participar de cultos presenciais. Lá, podemos viver de maneira mais próxima a comunhão com irmãos e irmãs na fé, além de termos a oportunidade de sermos abençoados através da Santa Ceia do Senhor. Se você precisa de indicação de alguma igreja, é só entrar em contato com a gente, que teremos muito prazer em conectar você com uma comunidade religiosa cristã bem próxima. Antes de nos despedirmos, deixo o convite para que você nos acompanhe em nossas redes sociais. Lá você vai encontrar um rico material que irá fortalecer você em sua caminhada junto a Deus. Como sempre, quero pedir a Deus que abençoe a sua vida ricamente e faça de você uma bênção na vida de muitos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.